5 anos eu completei nos Estados Unidos. Deus sabe o quanto que eu chorei. Hoje eu uso isso como troféu. Eu falei pra elas assim, esse jogo vai mudar, gente. Quais foram os meus maiores acertos aqui? Isso fez com que eu entrasse em depressão aqui nos Estados Unidos. Infelizmente, o Brasil é um país que eu encontrei nesse país uma dignidade que o meu país não me ofereceu. Essa é a minha dor. Essa é a minha história. Salve, salve galera, está começando mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Lucas Castilho e seja muito bem-vindo ao Lucão USA. Galera, 5 anos eu completei nos Estados Unidos, cara. Quanta história, quanta coisa mudou na minha vida, na minha cabeça, quantos erros, quantos acertos, tanta coisa, né? Será que eu me arrependi de ter mudado pra cá? Será que eu faria alguma coisa diferente das que eu fiz? O que eu consegui aprender com esses erros e acertos para de repente fazer um compilado de informação e trazer tudo aqui nesse vídeo para vocês. Eu tenho certeza que vai ser um tipo de vídeo muito bacana, onde a gente vai bater esse papo, onde nós vamos conversar, o Lucão vai compartilhar um pouquinho da experiência dele aqui, Faz 1 ano que eu tô morando na Flórida, um pouquinho mais de 1 ano e um mês já, passa muito rápido. E eu completei 5 anos agora no mês de maio. Inclusive a gente já tá de junho, Já estamos em junho. Final de maio eu completei 5 anos, eu fiz um post lá no Instagram que eu vi que muitas pessoas ficaram emocionadas, sensibilizadas com o texto que eu escrevi. E eu falei, poxa, isso dá um tema de um vídeo muito bacana, Para quem não conhece nada da minha história, ou para você que de repente chegou aqui recentemente, conhece mais ou menos, e para você que já tá aqui há algum tempo e conhece mais ou menos, até porque, a menos que você esteja me acompanhando desde o meu primeiro dia aqui nos Estados Unidos, ou tenha assistido os mais de 400 vídeos desse canal, você não conhece o Lucão, toda a trajetória do Lucão, vamos dizer assim. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, de como que tá a cabeça do cara que veio para os Estados Unidos há 5 anos atrás, que chegou a dormir na rua uma noite, Eu falo dormir na rua, parece que eu fiquei um homeless, um mendigo, mas dormi na rua uma noite e é assustador, considerando que era meu segundo dia aqui nos Estados Unidos, é assustador, Deus sabe o quanto que eu chorei. Hoje eu uso isso como troféu, é um troféu que eu tenho a minha foto deitado na rua em Nova York de chinelo, depois de andar muito. Eu vou contar um pouquinho dessa história depois pra vocês aqui no decorrer do vídeo, mas enfim, isso é um troféu que eu tenho, que eu falo, cara, eu passei por tudo isso, mano, e eu venci, tá ligado? Então fica comigo nesse vídeo. Se você é novo por aqui, não me conhece, ou você tem o hábito de assistir o Lucão pela TV, se inscreve no canal, tenha certeza que está inscrito com o sininho ativado, porque toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube vai notificar você. Pode ter certeza que eu vou sempre trazer novidades. Tem uma série que eu tô gravando, inclusive já tô no 3º episódio, vão ser 5 domingos que eu vou postar pra vocês, com histórias incríveis, com coisas assim, sensacional, produção, assim, nível TV, tá ligado? Então, fica com o Lucão, tá? Dá esse voto de confiança pra mim, você não vai pagar nada pra fazer isso. Comenta o que você tá achando desse vídeo, quais são as suas sugestões e me siga em todas as minhas redes sociais. Meu Instagram tá na descrição desse vídeo, @lucas.castilho, Facebook, TikTok e lá no Twitter você me encontra como Lucão Lucão USA. Lá eu mostro muito mais do meu dia a dia, da minha rotina, morando aqui nos Estados Unidos, beleza? Bom, galera, vamos lá. 5 anos, cara, de Estados Unidos. Como passa rápido, velho. Como passa rápido. E fazendo essa reflexão para poder compartilhar algumas coisas com vocês, eu me deparei quanto a minha cabeça mudou. E aí por um momento eu pensei, tá, será que mudou por conta da maturidade que a gente adquire com o tempo, ou mudou por questões estadunidenses, por questões que eu vivi aqui nesse país? E óbvio, o tempo da nossa vida, nossos erros, nossos acertos, produzem maturidade, mas a montanha russa que eu vivi nesse país, eu acho que pelo menos dobrou ou triplicou isso. É impressionante. Eu posso falar pelos meus primeiros 2 anos, o tanto que a minha mente mudou, o tanto que a minha mentalidade abriu, foi assim, gigantesca, de uma forma assim assustadora. Pra vida, pra maneira geral, eu acho que depois que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, acho que eu me tornei muito mais ousado. Infelizmente, o Brasil é um país que acaba podando muitas pessoas. Eu acho que no Brasil eu era um mero sonhador, embora fosse um batalhador, um trabalhador. A gente já falou sobre isso várias vezes, e eu acho que o Brasil acaba fazendo você entrar naquele sistema ali de tipo, cara, eu tinha que me preocupar se eu ia ter o que comer no dia seguinte, entende? Eu tinha que me preocupar que, tipo assim, mano, não tem shampoo e não tem sabonete.
E aí, o que a gente vai fazer? Então, eram umas preocupações tão bestas que envolvem uma parada de dignidade, tá ligado? Que faz com que você gaste sua energia em sobreviver. Se você já teve problemas financeiros, você sabe, eu digo assim, um problema específico financeiro, você sabe o quanto que aquilo ali tira seu sono, ou, né, você fica ali, putz, eu preciso resolver isso aqui e tal. Imagina você viver uma vida, de fato, de privações. O que eu acredito que talvez você que tá assistindo, talvez passe por isso. E é engraçado que é tão natural pra gente, eu falo com alguns familiares, né, alguns parentes, alguns amigos no Brasil, e eu vejo que é tão natural esse estilo de vida de escassez, vou dar um exemplo, eu fui provar Nutella aqui nos Estados Unidos. Por quê? Eu passava no corredor no Brasil, via, já tinha escutado falar, muitos amigos falaram, nossa, uma delícia e tal. Tinha vontade, mas me fala, como que alguém gasta um dia de salário num pote de Nutella? E digo mais, o pote de Nutella custa até mais do que um dia de salário da maioria dos brasileiros. É só você fazer a conta. Se você pegar lá o salário mínimo e dividir pela quantidade de dias trabalhados e ver quanto vai dar por dia e ver quanto que é um pote de Nutella, aí você vê o cara se lascando de trabalhar, pegando o ônibus cheio, trem cheio. Eu morava em São Paulo, então eu pegava ônibus e trem, era quase 2 horas para chegar no trabalho. Pra quê? Pra gastar num pote de Nutella? Tá ligado? Não tem condições, não tem condições. Eu lembro que o meu último aniversário, eu já estava com passagens compradas para os Estados Unidos. Meu último aniversário, eu passei sem luz em casa. Uns amigos meus me convidaram para ir para o Outback. Eu falei, cara, não tem condição, não tem dinheiro, pá. Isso não, a gente vai pagar, pá, não sei o que, beleza. Eu fui para o Outback, dia 28 de fevereiro. E acabou que, né, passou o aniversário, eu cheguei em casa. A minha mãe não tinha me dado notícia para não estragar com o meu dia, minha noite. A gente combinou, porque geralmente eu tinha dia 28 e dia 1º, eu comemoro os 2 dias. Então um dia eu comemoro com os meus amigos, um dia eu comemoro com a minha família. E aí eu fui com os meus amigos, né, jantar fora, tal, depois de um dia de trabalho. E quando eu cheguei em casa, eu descobri que eu estava sem luz e que minha mãe tinha me poupado daquela informação durante o dia pra realmente eu não ficar na bad ali, né? Eu provavelmente nem teria ido jantar fora sabendo que elas estavam em casa sem luz, minha mãe e minha irmã. Eu cheguei lá, tinha um bolinho, cantamos parabéns. E eu lembro claramente, eu já estava com passagem comprada para os Estados Unidos, eu estava apostando nos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos poderia ter sido uma grande ilusão para mim. Poderia não ser o que eu imaginava que seria. Eu poderia não encontrar aqui o que eu estava buscando. Certo? Enfim. Então, eu lembro da gente comendo aquele bolo na luz de velas. E eu falar pra minha mãe e pra minha irmã assim, essa história eu acho que eu nunca compartilhei aqui, não com esses detalhes, mas eu falei pra elas assim, esse jogo vai mudar, gente. A gente vai fazer a nossa história mudar, porque nós não somos vagabundos. Tem gente que tá na merda porque faz merda e porque é vagabundo. Eu conheço gente que tá na merda porque é vagabundo. Eu conheço gente que tá aqui nos Estados Unidos na merda porque é vagabundo. E perdão da palavra, mas é um fato. É um fato. Se você acha que você vai vir para os Estados Unidos e as coisas vão acontecer num passe de mágica, eu já falei para vocês. Não vai. Aí depois a pessoa chega aqui e fala assim, porque o youtuber engana os outros e não sei o que lá. Não engano. Os preços que eu mostro no mercado, eu não coloco um preço diferente lá para enganar vocês. O arroz custa $20, eu coloco 5 lá só para dar um migué para vocês. Eu faço isso. Então, assim, preço de coisa e tudo mais, a gente sabe que é barato, mas dinheiro a gente sabe também não cai do céu. Em lugar nenhum do mundo, alguém vai chegar pra você com uma maleta de dinheiro. Em lugar nenhum no mundo, o inglês vai entrar na sua cabeça como um passe de mágica. Então, é você que precisa ralar, é você que precisa... E a gente, às vezes, fala na internet, e a vida é assim. Quando a gente olha um story de alguém, quando a gente olha um vídeo, quando a gente olha uma foto, é lindo. Só que até aquilo acontecer, se você já viajou, por exemplo... Você sabe o caos que é para achar passagem barata ou o mais barato possível, para organizar as coisas. Às vezes está atrasado, às vezes o voo atrasa, às vezes o voo cancela, às vezes você não tem tanto dinheiro para levar, ou às vezes chega lá e descobre que é mais caro do que... Sempre acontece os perrengues, os imprevistos, vai para praia e chove, acontece tudo isso. E às vezes a pessoa vê uma foto bonita que você postou, alguma coisa assim, e já fala que, mas por trás daquilo ali existe um mundo acontecendo. Então, eu já falei, isso aqui é chover no molhado, não vou falar nesse vídeo sobre os Estados Unidos não ser uma ilusão, mas,
Sim, eu encontrei nesse país uma dignidade que o meu país não me ofereceu. Eu fiz um vídeo há uns 2 anos atrás, mais ou menos, falando algo parecido. Eu estava 2 anos atrás não, acho que 1 ano e pouco atrás, eu estava na Califórnia. E eu lembro que as pessoas falaram, poxa, Lucão, eu mudei a minha visão sobre você. Eu achava que você era um baba-ovo dos Estados Unidos, um paga-pau dos Estados Unidos. Agora, entendendo um pouquinho mais a sua história, eu consigo entender a sua dor, o seu sentimento. É por isso que esse foi um vídeo, inclusive, que eu tava falando que eu nunca mais voltaria pro Brasil. E eu nunca mais volto pro Brasil. Pretendo voltar para visitar, pretendo isso é fato. Agora, eu não tenho a menor perspectiva, vontade, ou seja, do que for, de voltar pro Brasil ou de investir no Brasil. Alguns amigos meus me falam assim, você quer me investir no Brasil, tal, comprar casa. Não, eu vou comprar casa, uma coisa, eu vou investir aqui nos Estados Unidos. Essa é a minha dor, essa é a minha história, cada um tem a sua. Então, antes das pessoas quererem me julgar e tal, entendam a minha dor. Eu fui um jovem que com 13 anos já trabalhava para levar comida para casa. Então, nunca fui vagabundo, fiz faculdade. Sempre fui com todas as pessoas que passaram na minha vida. Vocês vão ver que todas elas podem falar, o Lucão era o melhor naquilo que ele fazia, ele se dispunha a se destacar. Isso era na igreja, no trabalho, na escola, onde quer que fosse. Eu era aquele tipo de aluno que o único questionamento dos professores é ele fala demais, mas que era excelente nas notas, nos trabalhos, nas coisas. Até que um momento eu passei a ser o cara muito ausente na escola, porque eu precisava trabalhar bastante para sustentar realmente a minha família. No caso, são minha mãe e minha irmã, e tenho muita história envolvida nisso, enfim. Mas acontece que para quem viveu o que eu vivi no Brasil e tinha a garra que eu tinha no Brasil, vem para um país como esse e esquece. Então, eu tenho um arrependimento. Os Estados Unidos fez com que eu me arrependesse. Me arrependesse de não ter vindo antes. Porque se eu tivesse vindo antes, eu sei que as pessoas falam, né? É tudo no tempo de Deus e tal. Só que às vezes o tempo de Deus já chegou e você que não se posicionou. Eu já falei isso outras vezes também, a história do povo que ficou 40 anos no deserto, não era para eles terem ficado 40 anos no deserto, era para ter sido uma jornada rápida de travessia, mas o povo ficou lá por quê? Porque não tinha mentalidade, não tinha o posicionamento correto que precisava ter, e enquanto isso não aconteceu, eles não chegaram à terra prometida. Então, para quem gosta de falar aí, né, usar Deus como muleta, como desculpa, né, não, o tempo de Deus não vai fazer você acordar e um dia você só foi transladado para dentro de um avião e você fala, o que é isso? Como assim? Eu tô indo pro... As coisas não funcionam assim. Então é você que tem que ter uma posição de atitude. Eu lembro quando eu comecei a fazer faculdade, foi justamente para isso. Eu falei, cara, tá difícil as coisas para quem tem estudo, imagina se não tiver. Então eu falei, eu vou estudar, eu vou tentar aprender o máximo possível e etc e tal. E acabou que eu nem peguei meu diploma, até hoje eu não tenho meu diploma. Há uns 3 anos atrás eu tentei entrar em contato com a Uninove, foi a faculdade que eu fiz no Brasil, para tentar ver como é que eu fazia para pegar o diploma. Eles falaram, você tem que vir pessoalmente, ou então fazer uma procuração para alguém retirar. Eu falei, nossa, meu Deus do céu. Eu falei, deixa quieto, deixa lá esse diploma, um dia eu vou lá e busco. Ou não, também, ou nem faço mais questão. Conhecimento, pelo menos, foi adquirido. Então, por que eu tô contando fazendo esse plano de fundo? Só para você que talvez não conhece um pouco da minha história, entender um pouquinho do que me trouxe para os Estados Unidos, né? Foi isso que fez com que eu realmente falasse... Primeiro que eu sempre gostei, Estados Unidos sempre foi uma atração para mim, assim, desde criança eu falava, nossa, que legal, lugar que neva e tal. E nunca... qual é a palavra? Nunca descredibilize ou desmereça, essa é a palavra, o sonho de alguém. Às vezes é um sonho. Quantas vezes eu leio comentários, eu falo isso porque eu leio comentários de muitos de vocês aqui, falando, grande porcaria, porque queria ir pra neve, o Brasil é bem melhor. Beleza, cara, você acha que é isso? Você não deveria estar assistindo esse vídeo. Se você não tem menor vontade dos Estados Unidos, menor interesse de nada, você não deveria estar aqui, cara. Esse vídeo é para quem tem vontade de vir para os Estados Unidos, e digo mais, não só os Estados Unidos, mas eu tô falando de um despertar que teve na minha vida, que produziu uma grande mudança na minha vida. Hoje minha família tá bem, a minha irmã tá bem, a minha mãe tá bem, eu tô bem. Estamos vivendo nossos sonhos justamente por um posicionamento, né? Ontem eu tava falando com Deus, eu falo muito com Deus. E nas minhas orações eu tava falando, cara, eu não quero mais nada, assim, materialmente falando, óbvio, eu quero prosperar, mas eu digo assim, não tenho mais esse, meu Deus, eu quero ir tal coisa. Então eu falei,
isso aqui tá bom. E é justamente isso, tipo assim, o que mais que eu vou fazer na minha vida de relevante que não envolva dinheiro? Eu não quero só apenas ser um cara que tem muita grana, ou isso eu acho que é muito banal. Eu acredito que exista algo além. Mas voltando aqui pro foco do vídeo. Quais foram os meus maiores acertos aqui? Investir em coisas a longo prazo e não ouvir as pessoas. Eu praticamente não ouvi ninguém. Se a gente for colocar ali numa análise de entre 10 conselhos, eu não devo ter escutado 9, pelo menos. Pelo menos 9. Por quê? Primeiro, por uma questão de originalidade, por uma questão de autossuficiência ali, de pensamento, de entender o que eu quero, de ter um foco claro, estabelecido, para que eu pudesse ter aquilo que eu queria. No caminho eu vejo que as pessoas se perdem, as pessoas vão ouvindo tantas vozes, tantas pessoas, é que nem quando a pessoa decide vir para os Estados Unidos. Eu tenho vários amigos, parentes, pessoas no Brasil que falam que quer vir para cá, e aí começam a abrir para muita gente, e o povo, mas não sei o que, não sei o que lá, mas lá, não sei o que lá, e aí a pessoa tira aquilo do coração dela. Por quê? Porque ficou ouvindo muitas vozes. Então eu não sou muito dessa pessoa de ouvir vozes, a não ser a de Deus. Você quer um conselho? Quer alguém que vai te dar um conselho bom? Ouça a voz de Deus, escolha uma ou duas pessoas na qual você pode confiar 100% e acabou. Acabou. O resto, você comunica suas decisões por consideração. Então, familiares e amigos, muitos deles, foram comunicados: estou indo para os Estados Unidos. Tchau e beijo, foi bom o tempo que a gente viveu juntos, agora a gente vai ter tempo só esporádicos ali. Enfim, tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, muitas pessoas metidas a sabichões, que estão aqui 7, 10, 15, 20 anos, não, que você tem que fazer isso aqui, é isso aqui que é o caminho, não, aquilo ali, meu filho, para com isso. Quantas vezes deu estar fazendo coisa ali, a pessoa fala, você tá perdendo o seu tempo e o seu dinheiro, não precisa disso. E mesmo tendo apenas uma coisa, eu não tinha certeza, assim, não tinha certeza de que assim, eu não conseguia ver nada, eu só tinha certeza de que daria certo. Então, quando eu fui estudar, foi a mesma coisa. Quantas pessoas falaram assim, perca de tempo, ficar estudando, cara, pagando escola caro e dedicando ali tempo e tal. Eu falei assim, eu vou investir nisso, cara, porque eu vejo valor nisso. Pois bem, eu aprendi o inglês. Sou um fluente nato na parada? Não. Qualquer americano que você colocar na minha frente, qualquer assunto que você me der para resolver, eu vou resolver sem problema nenhum. Zero dificuldade. Óbvio, quando a gente tá falando no português ali, a gente consegue, né? Se a gente tá num ambiente mais suave, mais de boa, com os nossos manos, a gente fala umas gírias, tá ligado? A gente fala uns bagulho meio assim. Mas se nós tivermos que analisar com base na quantitatividade, na qualitatividade dos indicadores, nós podemos ver aqui que nós podemos maximizar nossa performance. A gente também consegue usar uns outros termos, a gente consegue também, porque o português, né? Enfim, a gente tem uma amplitude muito maior de língua, de vocabulário e tal. E eu tô há 5 anos nos Estados Unidos, mas eu consigo conversar com o americano. Isso já me abre muitas portas, já me coloca na frente de pelo menos, metade ou mais dos imigrantes que estão aqui nesse país. Recentemente, um amigo meu que está trabalhando com coisa de construção e tal, o chefe dele é americano, mas fala espanhol, e ele quer um braço direito. Só que esse braço direito tem que falar inglês. E esse menino é de muita confiança do chefe dele. Se comunica ali em espanhol, né? Mi espanhol tá muito ratatá. E aí, esse cara queria muito colocar ele como um braço direito dele ali, mas ele não fala inglês e não tem como, porque ele ia precisar negociar, ele ia precisar falar e tal, e ele não consegue desenvolver. Nisso, perdeu uma grande oportunidade. Era um cara de confiança, um cara responsável, um cara que tem compromisso, um cara que trabalha bem, mas não tinha a menor condições do cara colocar ele ali pra fazer isso. Consequentemente, colocou uma outra pessoa, um novato, que tá ganhando mais do que ele. Então é mais ou menos isso. Então eu acho que um grande acerto meu foi investir no inglês. Ah, mas você mora na comunidade brasileira. Entenda uma coisa, aqui ou no Brasil, não importa aonde que você tá, se você não se expor ao inglês. E o fato de eu morar numa comunidade brasileira não quer dizer que eu não invista meu tempo estudando para aprender de outras formas. Aqui na Flórida eu tenho muito mais contato com americanos do que lá na época eu estava em Boston, por exemplo. E Flórida tem tanto quanto, vamos dizer assim, brasileiros aqui. Eu vivo no meio, tecnicamente, ali da comunidade brasileira. Meus grandes amigos, eles são brasileiros.
mas eu me expus muito mais ao inglês aqui do que lá. Então é a exposição que você vai ter, é sentar a bunda na cadeira e estudar. Seja estudar da forma tradicional, que eu fiz isso muito, seja dos métodos não tão tradicionais. Vai ouvir um podcast, vai traduzir, vai ler um livro em inglês e traduzir as palavras que você não sabe, vai... Sei lá, cara. Sei lá. A escola foi um caminho para mim muito bom, não só por uma questão de visto, como por uma questão de exposição do inglês, como por uma questão de poder praticar com as pessoas ali. Então isso faz total diferença. Faz total diferença. Isso fez total diferença para mim e é o que eu aconselho e falo para minha mãe, para minha irmã, que são as pessoas que eu, na verdade, entre aspas, me sinto na obrigação de ajudar. O resto eu dou conselho, falo, pô, mano, faz assim, a pessoa não quer fazer, é problema delas. Se minha mãe e minha irmã não quiser fazer umas paradas dessas, eu já fico assim, não, porque tem que ser que lá, eu já fico pesando na delas, muito embora cada um é que faz as suas escolhas, mas elas entendem isso e estão valorizando isso também. Então isso foi uma grande escolha que eu fiz, né? Não ouvir as pessoas e investir no inglês. O fato de eu não ouvir as pessoas fez com que eu tomasse decisões que me levassem para lugares no qual hoje eu desfruto muito bacana. A internet foi um investimento a longo prazo que eu fiz. Eu sempre gostei de me comunicar, eu sempre gostei de falar e tudo mais. E eu só não fazia isso no Brasil por conta daquilo que eu falei para vocês. Eu estava preocupado se eu ia ter o que comer. Então, eu estava preocupado se eu não ia ser despejado de casa. Então, assim, com esse tipo de preocupação, não tinha como eu fazer qualquer outra coisa que não fosse sobreviver ali, na parada. Acabava que, de fato, não rolou produzir conteúdo ou algo assim. Aqui nos Estados Unidos, por ter outras oportunidades, por ter acesso a uma tecnologia que no Brasil seria impossível ter, me viabilizou muito, viabilizou demais, né? E isso fez com que eu começasse a investir no canal. Eu lembro que os primeiros vídeos batiam ali 5 visualizações, 10 visualizações, né? 100 visualizações. O vídeo batia 100, eu falava, meu Deus, eu fiquei famoso. E hoje em dia, a gente vê uma comunidade tão grande, e é engraçado que, assim, a gente não se baseia pelos números de inscritos. Porque é o que eu fico falando pra vocês, se inscreve, se inscreve, se inscreve. Porque boa parte que assiste não é inscrito. Quando eu olho lá nos relatórios do YouTube, por exemplo, a quantidade de pessoas que assistem no mês, dá lá 100 mil, 150 mil pessoas no mês assistindo vídeos. E por que não tem isso de inscritos? Porque muita gente não se inscreve. Eu entendo, eu assisto pela TV, então eu tenho um canal que fica só na minha TV, que eu assisto e ali geralmente eu não tô inscrito mesmo. Eu lembro eu quero ver tal coisa, eu jogo lá pra ver. Então é mais ou menos assim. Mas é importante, quando você tem um carinho com o criador ali, em especial, que é o Lucãozinho aqui, você se inscreve e tal, isso com certeza também dá uma moral pra gente, né? E a gente fica feliz, obviamente, em ver. Mas trabalhar com a internet também é isso, é não se basear somente com os números. Eu conheço, quantas vezes eu saí com pessoas aqui nos Estados Unidos que tinham 3, 4 vezes mais seguidores do que eu, e as pessoas paravam no Lucão e falavam, pô, Lucão, mano, eu assisti seus vídeos, quantas vezes e tal. Isso é um carinho muito grande, porque a gente tá construindo uma parada sólida, de verdade. Recuso muito dinheiro nos dias atuais, de verdade, dinheiro que resolveria a minha vida, no sentido de eu poder falar pra minha mãe, vem pra cá, eu vou pagar uma casa pra vocês aqui, fiquem tranquilas aqui. Eu não posso fazer isso, infelizmente. Consigo viver bem, consigo morar sozinho, consigo ter um carro legal, mas não dá pra eu, entendeu? Consigo de vez em quando ligar pra elas e mandar uma passagem pra elas de surpresa pra elas virem pra cá, mas não dá pra eu morar sozinho e pagar uma outra casa sozinha pra elas, né? Então, essas recusas que eu faço é justamente por uma questão de compromisso e caráter que eu tenho, que envolve também nessas tomadas de decisões que eu falo pra vocês. Jogos de aposta, cara, todo dia chega mensagem de jogo de aposta. Recebi recentemente uma proposta, $2.000 a cada 15 dias para divulgar um joguinho de fazer aposta esportiva lá. Falei, cara, eu não quero mexer com isso. Depende, a lei permite. Eu falei, beleza, mas eu não quero, cara. Não é isso que eu quero divulgar pra minha galera. Então, quando eu divulgo algo aqui pra vocês, também é algo bom. É algo que eu, tá ligado? Passei ali pelo crivo de transparência, de qualidade, tá? Por isso que eu sempre peço a moral de vocês pra apoiar o Lucão nessas paradas, porque é daí que vem dinheiro, daí que entra recurso, principalmente. Enfim. Mas, acho que o meu maior acerto também foi não me emocionar com o poder que os Estados Unidos te proporciona. Eu vejo que muita gente vem pra cá e perde a cabeça.
compra coisa que não precisa, faz coisa que não é nem questão de precisar ou não. Eu não preciso do meu Mustang conversível para andar. O Civicinho que eu tinha, Civicão, funcionava muito bem. Mas eu cheguei no nível de segurança que eu posso ter aquele carro. Mas eu já poderia ter tido ele há um tempo. Por que eu não comprei? Porque é isso que eu falo, não me emocionei. E eu vejo gente chegando aqui e comprando carro de 35, 40 mil dólares, acabou de chegar. Para quê? Para mostrar algo para a família no Brasil, para o povo no Brasil, para querer se aparecer de uma certa forma, para ter uma falsa sensação de que venceu. E eu fiquei 4 anos e meio de boa. A coisa mais cara que eu tinha era o meu iPhone, que ainda assim se a gente compra parcelado ali com um plano que a gente paga todo mês. Minhas roupas são todas roupas da Burlington, que eu gravo sempre pra vocês. Acho uma dele aqui, ó, 8 dólares paguei nessa camiseta aqui. Já tem 2 anos, não tenho um rasgo, não tenho nada. Mesmo com uma galera falando, pô, Lucão, trabalhar com a internet, tem que ter mais camiseta. Eu vejo que vocês me cobram disso. Cara, eu devo ter umas 30 camisetas. Só que eu apareço todo dia no Instagram, vira e mexe aqui no YouTube. Tá? Você olha essa camiseta, você já me viu com ela provavelmente. Tá limpa, tá cheirosa. Isso você pode ter certeza. Então eu não gasto, não fui um cara que, sabe, tipo assim, meu Deus, tá. A minha maior loucura foi agora, depois que eu mudei pra Flórida, que aí eu comecei a comprar algumas coisas, quis fazer umas coisas mais bonitinhas, do meu jeitinho, do jeito que eu sonhei. E foi isso, mas nunca, não fui igual muitas pessoas. Enfim, esse foi um outro acerto que eu tive. Erro. O meu erro foi talvez ter dificuldades para lidar com as minhas emoções no meio desse turbilhão de coisa, para administrar isso tudo que foi o meu acerto, foi às custas da minha saúde mental, do meu emocional, vamos dizer assim. É difícil, mano, você fazer uma parada que tá todo mundo falando pra você não fazer. É difícil você bater no peito e falar assim, mano, não vou desistir. Meu, besteira, pô, olha o fulano, esse cara ali tá dando uma massa, que é besteira investir nisso. Eu vou permanecer. Meu, para de perder tempo na escola de inglês isso aqui. Não, eu vou permanecer. Então, é o que eu falo, parece bonito, mas não é. É uma luta interna de uma decisão racional por algo que você sabe que vai ser bom pra você, tá ligado? Então, isso fez com que eu entrasse em depressão aqui nos Estados Unidos. Houve um período que eu entrei em depressão, inclusive foi uma época que eu estava estudando, eu pedi um afastamento, eu consegui, na verdade, um afastamento de alguns meses ali, por ter uma carta de um psicólogo falando que eu precisava respirar e parar as minhas atividades para que eu pudesse me recompor. Essa carta foi enviada para a imigração. E aí eu tive essa licença, vamos dizer assim. Inclusive eu fiz vídeo depois de recuperado falando pra vocês. Eu nunca sangro na frente de ninguém depois de não ter curado a ferida, tá ligado? Pega essa dica pra você, tá? E às vezes eu exponho algumas coisas aqui que eu nem queria tanto expor, mas eu vejo necessidade por uma questão de que eu sei que talvez tenham pessoas passando exatamente por isso. Quando eu falo que o Lucão às vezes não tinha shampoo pra passar no cabelo no Brasil, não é pra você falar, coitadinho da Silva esse garoto, meu Deus, morava na coitadolândia. Não, é pra você de repente olhar, se você é esse tipo de pessoa, você fala, mano, se ele conseguiu, eu também consigo, cara. E quando eu entrei na internet, se você for ver nos meus primeiros vídeos, eu falo isso. Eu falo assim, cara, o meu objetivo tem muita gente, na época não tinha tanto, hoje em dia todo mundo é youtuber, todo mundo faz vídeo e top demais, mas enfim, na época não tinha tantos assim. E aí eu lembro de falar assim, cara, eu vejo que a galera que veio pra cá veio com uma outra condição, veio com uma outra realidade, né? Eu falei, pô, eu quero ser alguém que vai ser uma luz pra galera que tá na quebrada, lá lascado na vida, também buscando alguma coisa pra pra ter uma mudança de vida e principalmente pra fazer as coisas da maneira correta ou mais corretas possíveis. Hoje em dia eu tô vendo cada absurdo no YouTube, cara, com relação aos Estados Unidos, cada absurdo que daqui a pouco eu tô vendo que vai ter gente que vai fazer publi de coiote, tá ligado? O que eu entendo os motivos do cara que quis vir pelo México, beleza, eu tenho inclusive um cara que hoje em dia eu não tenho tanto contato, mas já foi um amigo meu aqui durante um período de tempo, era da mesma igreja, um mexicano, gente boaça. Na época, 2, 3 anos atrás, ele tava 10 anos sem ver a família, a gente ia gravar um vídeo juntos, acabou que não rolou, eu vi que ele não tava muito confortável, não quis fazer.
E ele veio pelo México e tudo bem, eu entendo e tal, mas assim, eu vejo as pessoas hoje em dia falando, incentivando e é tipo que nem aquela parada Thaís Carla. Tudo bem você ser gordo, você se aceitar, você se amar ali, mas não é uma parada que você vai divulgar como sendo algo, faça isso mesmo, é saudável, é bom, é legal. Você tá entendendo? Então é mais ou menos isso que eu vejo com relação a essa parada. Mas aí é cada um com o seu cada um e você assiste quem você quer seguir o caminho. Se você quer ter uma história parecida com a do Lucão, pô, o cara de família que foi para os Estados Unidos buscando o melhor para ele e tal, tem mudado de vida, mudando a vida da família, permaneceu legal, está legal, tá fazendo tudo certinho, família também a mesma coisa e tal. Se é esse o caminho que você quer, vai para cima. Se quer outro caminho, você vai assistir outras pessoas que você vai se espelhar. É isso, a gente tem que olhar para algo para se espelhar. Faça isso. Enfim, eu acho que deu para eu falar um pouquinho para vocês, né, do que eu passei. Inclusive, gente, eu já participei de tantos podcasts que eles estão perdidos por aí, nos podcasts que eu fui, né? Então, estão em canais diferentes, histórias que eu contei uma história num lugar, outra história no outro, aí você conta uma parte de uma história num lugar, na outra parte no outro, enfim. Que eu tô pensando seriamente, eu queria que vocês comentassem, eu vou contar muito com a ajuda de vocês, cara, para isso. Eu queria que vocês comentassem aqui o que vocês acham se eu fizesse um podcast comigo no meu canal. Eu traria um amigo para me entrevistar, porque esse é o meu canal. Legal ter a minha história aqui registrada. Imagina 2 horas. Se eu contei isso para vocês de maneira muito rápida, objetiva e com um foco de manter no tema do vídeo, imagina você conhecendo mais do Lucão, das minhas histórias, das minhas motivações, o porquê que eu vim para os Estados Unidos, quando eu cheguei em Nova York, dormi na rua e tal. Imagina se eu ouvir mais disso em detalhes, um podcastzinho ali de 2, 3 horas. Tem tanta besteira na internet hoje em dia, quem sabe essa não seja uma história que te motive, que você consegue fazer lavando louça, ou tomando banho, ou dirigindo, fazendo qualquer coisa e ouvindo ali, caraca, o Lucão passou por isso, o Lucão lá de Carapicuíba nasceu em Sorocaba, eu sou de Sorocaba. Esses dias eu encontrei uma família no Seabra, inclusive se vocês estiverem assistindo esse vídeo, um beijo pra vocês. Uma família, tava ali comprando mortadela, de repente chega uma pessoa, daqui a pouco chega 2, é a esposa do cara, daqui a pouco chega os 2, era o filho do cara, daqui a pouco chega os 2, que é irmão do cara. Aí tinha umas 7, 8 pessoas à minha volta, assim. Eles estavam morando aqui em Orlando e tal. E aí eles falaram, a gente viu que um vídeo você comenta que é de Sorocaba, a gente era de Sorocaba. Eu falei, eu nasci em Sorocaba, com 3 anos mudei pra Carapicuíba, enfim. Se vocês quiserem, comenta aqui, ó. Escreve, vamos colocar uma palavra-chave assim, podcast do Lucão. Escreve aqui embaixo, podcast do Lucão. Se você quiser saber mais da minha história, conhecer mais das minhas motivações que fizeram vir para os Estados Unidos e das coisas que eu vivi e fiz aqui. E eu tô muito perto de revelar uma coisa que vocês sempre me perguntam. Tá bom? É isso. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Excelente domingo. Se você assistiu esse vídeo até o final, tira uma foto aí da sua TV, do seu celular, de quem você tá assistindo. Posta lá no Instagram, me marca, @lucas.castilho, que eu vou te repostar, tá bom? Até o próximo vídeo. É nóis. Fui, tchau.